vai falar sobre transição de carreira com participação especial. Temos contribuição aqui de um ajudante. Esses bonecos, eles fazem parte da forma como a gente trabalha as representações na constelação sistêmica, quando a gente trabalha algumas dinâmicas. Então, eles contribuem para que a gente consiga visualizar melhor determinadas situações e relações. E dentro da transição de carreira, a minha história foi uma história profissional, né? Foi de transição de carreira. Eu recebo muitas alunas que estão vivendo essa situação, esse momento, e muitas vezes se sentindo perdidas, né? Então, uma vez a gente até compartilhou numa turma, a gente compartilhou uma imagem que falava que você não está perdida, você está mudando. E essa mudança, ela pode acontecer de várias formas, né? Pode ser através de alguma crise, pode ser através de um grande problema que tu esteja vivendo ou passando dentro da tua empresa, da empresa que tu está trabalhando. Ou até mesmo pode ser por uma situação de estagnação, né? Isso eu posso contar porque fez parte da minha história. Aprender e permanecer em desenvolvimento é algo que faz muita diferença para mim, é algo muito importante. E chegou determinado momento que é como se tivesse estagnado, né? E eu sentia a necessidade de buscar mais. Não que aquilo que eu tinha fosse pouco, mas eu tinha mesmo um desejo de buscar mais, né? Sigo tenho isso até hoje. Acredito que essa seja uma das características empreendedoras. Mas vamos lá. E eu conto na minha história também que existiu uma situação de desafio de crise, né? Ou seja, o lugar onde a empresa que eu estava trabalhando, a academia que eu trabalhava na época, estava prestes a ser vendida. Então, quem estava trabalhando lá, boa parte da equipe foi demitida, né? E era uma possibilidade para mim também. Então, houve uma situação de panela de pressão, eu digo, né? Que me apertou de um jeito que me fez buscar oportunidades, saídas, caminhos alternativos. Eu não sei qual que é a situação que tu está passando aqui. Pode ser que seja o teu caso, ou até se quiser compartilhar com a gente, é bem legal a gente conhecer as histórias de quem passa por aqui. Se sentir de colocar ali no comentário, vai ser bem legal a gente poder compartilhar, tanto para mim e para a equipe da Conceito Voa, como também entre as alunas que vão fazendo esse curso, poderem se enxergar e compartilhar histórias, né? Mas o que acontece quando a gente faz esse movimento de transição? A gente passa de um lugar conhecido, ainda que não seja o melhor cenário, ele é mais fácil de aceitar para o nosso cérebro, porque a gente já conhece, né? É um cenário que não é confortável, mas ele é uma zona de conforto pelo fato de já ser algo experimentado. Então, é como se o nosso ego, a nossa proteção interna, esse mecanismo todos nós temos, dissesse assim, melhor ficar nesse lugar, porque a gente já sabe que aqui não deu, né? Não tá dos melhores, mas a gente não morreu, a gente permanece vivo, então é uma boa alternativa. Então, qualquer outro passo que a gente dê vai gerar estresse, vai gerar ansiedade, vai gerar insegurança, e isso é natural. E a gente pode fazer esse movimento, tem alunas minhas que esperam, algumas nem esperam, tá? Encerrar, nem esperaram, né? Lá na época do curso do assistente digital, nem esperaram direito encerrar o curso para pedir demissão, para fazer uma transição de carreira por conta própria ali, né? Já vai lá e arranca esse paradrapo, eu falo. Como algumas esperam um pouco mais, né? Foi o que eu fiz. Como segurança também era um valor muito importante para mim. Eu trouxe uma nova possibilidade enquanto uma nova prestação de serviço, né? Eu atendia uma cliente no horário depois do meu trabalho. Então, eu fui agregando essa nova forma de trabalho aos poucos, de forma leve, de forma suave.
E isso a gente sente, só a gente sabe como que vai ser esse movimento, se vai ser arrancando esparadrapo ou vai ser de forma gradativa. Às vezes a vida também vem e nos dá um empurrãozinho. Já tive alguns casos, poderia contar alguns aqui, de alunas que foram demitidas, porque a gente meio que já vai co-criando esse novo cenário e parece que a vida dá um empurrãozinho, né? Então, são histórias aqui que já aconteceram, então eu gosto e acho que é importante compartilhar. Mas dentro da visão sistêmica, se a gente quer ter bons resultados com a transição de carreira, com essa nossa mudança de rota, né, de trajetória profissional, é muito importante que a gente consiga olhar e honrar o que a gente está vivendo agora e o que a gente viveu antes, né? O que compôs a nossa história para que a gente chegasse aqui nesse lugar que a gente está agora. Eu sei que muitas vezes isso pode parecer utópico, distante, inacessível, ou talvez tu possa estar olhando e torcendo o nariz aí, falando assim, tá falando isso porque tu não sabe da minha história, porque para mim é muito difícil, eu passei por muita coisa. E dentro da visão sistêmica, como consteladora, a gente aprende a respeitar as histórias como elas são. Não tem, a gente recebe aquilo que a gente precisa para criar musculatura, para a gente se tornar quem a gente veio para ser. Tem gente que tem facilidades, né, e recebe algumas facilidades, e tem gente que vive, sim, por um caminho com mais desafios. Mas isso não significa que essa pessoa ela merece algum tipo de pena, ou que a história dela é tão pesada, então vamos passar a mão na cabeça, isso não ajuda ninguém a crescer. Então, é que a gente possa olhar com coragem, com gratidão para a nossa história, ainda que a gente tenha que levar algum tempo e tenha que talvez fazer alguns processos mais pontuais, mais individuais, até com a constelação sistêmica, de forma terapêutica mesmo, ou até buscando outros recursos, terapias e tudo mais, né? Para que a gente vá curando isso dentro. Por quê? Ao longo da nossa trajetória profissional, a gente vai recebendo alguns presentes, tá? A cada empresa que a gente passou, que a gente teve a oportunidade de trabalhar, ali a gente teve, com certeza, talvez tu não consiga ver nesse momento, ou até esse momento, mas desejo que a partir daqui consiga. A gente recebeu alguns presentes, tá? E tem uma aula no próximo módulo que é de autoconhecimento, onde a gente faz essa linha do tempo e a gente vai olhar com atenção do que a gente recebeu dos lugares que a gente trabalhou até aqui. E a cada lugar que a gente passou, a gente recebeu presentes. Os desafios nos deram musculatura. Foram as situações de crise que nos tiraram da zona de conforto e que provavelmente nos fizeram ter que tirar do bolso determinado comportamento. Então, se eu passei por uma situação onde o meu chefe ou a minha chefe era grosseira comigo, eu tive que aprender naquela situação a me posicionar, talvez, a dizer não, a colocar limites. De alguma forma, consciente ou inconsciente, a gente vai se desenvolvendo diante das relações. E também, lógico, às vezes a gente passa, até nem sempre é o nosso chefe, às vezes são os nossos colegas de profissão que nos abriram os olhos, nos ensinaram algo que foi muito incrível, que talvez a gente traga até hoje na nossa vida, e a gente nem para pensar ou lembrar que foi através de um colega de trabalho de muitos anos atrás que eu conheci determinada técnica, conheci determinado curso, ou que eu aprendi determinado comportamento, posicionamento. Então, eu quero trazer aqui algumas preciosidades que a gente foi recebendo ao longo da nossa trajetória. Lá no nosso primeiro emprego, segundo emprego, no nosso último emprego, a gente pode parar aqui para pensar quais foram essas preciosidades que a gente carrega. Se a gente não consegue enxergar isso,
significa que existe algo dentro de nós que vai permanecer independente do caminho que a gente decidir tomar, inclusive sendo assistente virtual. Se a gente não consegue ser grato ao que a gente está vivendo e ao que a gente viveu, eu não vou conseguir ser grata dentro da prestação de serviço de assistente virtual. Se eu só consigo olhar para trás e eu enxergo só coisas feias, eu não tenho coisas feias aqui, mas se eu só enxergo coisas pesadas, vou colocar isso aqui, ó. Se eu só enxergo dor, se tem algo nebuloso atrás, é isso que eu vou carregar. Eu vou estar perdendo a oportunidade de carregar essas preciosidades que eu recebi ao longo do caminho. E que muitas vezes é a junção dessas preciosidades que faz com que a gente seja única na entrega que a gente vai fazer profissional. E por isso que fica aqui totalmente assim o meu quase apelo. Se tu está vivendo uma transição de carreira, cuida pelo motivo que tu estás fazendo essa transição de carreira, porque se a gente vai na arrogância, a vida nos coloca na força, numa posição de humildade. E não é isso que eu desejo pra gente. A gente pode sim fazer diferente, a gente pode sim escolher algo novo, ainda que seja agora. Isso não é problema, não é defeito, não é feio para ninguém. Que a gente possa olhar, enxergar gratidão. Se eu estou vivendo hoje num emprego que eu não estou mais feliz nele, o que eu aprendi? De que forma que eu posso fazer valer esses últimos momentos dentro dessa empresa? E, com isso, a partir desse lugar, tirando o nebuloso, agradecendo o nebuloso, né? Porque foi ele que nos transformando esse nebuloso em preciosidades, e aí sim, carregada de pedras preciosas, carregada de presentes, a gente segue adiante. E aí sim, essa transição de carreira, ela vai te dar resultado, ela vai te dar bons frutos, porque a semente, o processo de plantio, ele está sendo, a gente está utilizando boa terra, boa água e boa semente para plantar, naturalmente ou inevitavelmente a gente vai colher bons frutos.